Deus. Irmã Joelma. Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Chegamos a um dos momentos especiais deste culto essa noite. Vamos orar pela nossa pregadora, pela leitura dessa noite. Amém? Senhor Deus e Pai Celestial, aqui está, Senhor Jesus, a tua serva que estará trazendo a mensagem. Eu sei, Senhor, que ela já é abençoada por Ti e vai continuar sendo. Clamamos a Ti, Senhor, ó Deus, para que possamos sentir a Tua presença, continuar sentindo a Tua presença através da palavra da Tua serva. Que possamos entender a mensagem, Jesus. Não permita que o inimigo venha nos desentender, que venha nos atrapalhar a entender a mensagem desta noite. Mas o Senhor possa estar presente ainda neste lugar, como o Senhor tem feito presente. Abençoe a Tua serva e a todos que estão aqui, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem assentar, podem tomar os seus assentos. Estou feliz por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez para falar a sua palavra. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela está aqui para falar para mim e para falar para os irmãos. E como a irmã Lúcia falou, está uma coisa tão boa aqui. Eu estava sentada ali, estava dizendo, Jesus, está tão bom aqui, está uma sensação tão maravilhosa aqui, Jesus. Fazer como diz os discípulos, bom é estarmos aqui. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui em João, capítulo 4. Também, antes disso, quero parabenizar todas as mulheres, Parabéns para nós pelo Dia Internacional das Mulheres. Que o Senhor possa abençoá-las ricamente em toda a sua trajetória. E eu estava orando, Senhor, o que é que a palavra que o Senhor quer que leve para a tua igreja. E um dia de madrugada, sem sono e orando, e aí o Senhor disse, a mulher samaritana. Eu disse, amém, Senhor, vamos falar sobre ela, desse encontro glorioso. João capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto à herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. E ali, à fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber, a mim que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e a quem o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar o poço. O poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço e bebendo ele próprio, dele, seus filhos e seu gado? Jesus, porém, respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Até aí. Então, meus irmãos, nesse texto, nessa narrativa, nós vemos um encontro maravilhoso, um encontro glorioso. A história da mulher samaritana é um testemunho poderoso de como um encontro com Jesus pode transformar e impactar comunidades inteiras. E nos desafia também a compartilhar a nossa experiência de fé e levar a mensagem de Cristo a todos, independente das suas origens e circunstâncias, no mundo onde as pessoas desesperadamente precisam do Senhor. E ali Jesus, quando ouviu que os fariseus falavam que ele fazia mais discípulos e batizava do que João,
ele resolveu, né, descer para ele sair da Judeia para ir para a Galileia. E ali Jesus, na verdade, assim, Jesus não batizava, né? Os fariseus falavam que ele batizava e fazia mais discípulos do que João, mas, na verdade, Jesus não batizava. Quem batizava era João Batista, os discípulos de João, e também os discípulos de Jesus, né? Era eles que batizavam, Jesus não batizava. Né? Como está escrito em Mateus 3:11, né? O próprio João, que esse versículo faz alusão a ele diz, né, que após mim virá um que é mais poderoso do que eu, a qual eu, na verdade, não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Jesus é o batizador com Espírito Santo. Louvado seja Deus. Continua sendo a todos aqueles que tiver o desejo, né, o Senhor está ali batizando com o Espírito Santo. Hoje acontece da mesma forma, nossos pastores, os presbíteros, os evangelistas batizam com água todos aqueles que sentem o desejo, mas o Senhor Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E ali Jesus deixou a Judeia para ir para a Galileia, né, e o versículo fala que era necessário ele passar por Samaria. Essa necessidade, ela não era geográfica. Não era porque não existissem outros caminhos. Existiam outros caminhos para Jesus chegar até a Galileia. Mas esta necessidade, eu acredito, porque o Senhor tinha um plano de encontrar aquela mulher, levar a salvação para ela. E o que nós entendemos, que quando Jesus tem um plano na vida de uma pessoa para mudar a sua história, ele desvia rotas, ele muda caminho, ele faz o que convém fazer, porque a palavra de Deus diz que os seus planos não podem ser frustrados. E esse era o objetivo de Jesus. O encontro com aquela mulher já estava na agenda do Senhor Jesus, encontrar com ela, mudar a história dela, para que aquela mulher fosse uma nova criatura. Louvado seja Deus. E ali ele chega naquele poço, né? Ele passa por Samaria, e ele vai até aquele poço. Quando chegando lá, ele pede para os seus discípulos irem para a cidade comprar comida. Acredito que talvez, se os discípulos estivessem ali, até atrapalharia o plano de Jesus, né? Porque muitas vezes, nós até aprendemos aqui no nosso congresso, né? Às vezes a nossa ansiedade até atrapalha aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida. E Jesus enviou eles para ir para a cidade comprar comida, e vem se aproximando a mulher. Na Bíblia diz que é na hora sexta, né, que é meio-dia. Ela veio nesse horário tirar água do poço. Acredito, meus irmãos, que ela utilizava esse horário porque a questão da sua situação, né, em relação àquela comunidade, porque não era o horário habitual. O horário habitual das mulheres tirarem água era de manhã cedo, né, devido ao sol, né, e assim, era o trabalho das mulheres. Mas, devido à sua situação, eu acredito que era uma mulher que era discriminada, devido aos, né, os tantos de relacionamento, e ela procurava, muitas vezes, se esconder, né, daquelas outras mulheres, para não ficar olhando de lado, não fazer comentários. E ela chegou ao meio-dia e foi tirar água, né, mas a necessidade de Jesus era para o encontro com aquela mulher. Trazer salvação fazia parte do seu plano e mudar a vida e a história daquela mulher. E quando ela chega para tirar água, estava ali alguém que já estava ali esperando. Muitas vezes o Senhor marca encontro conosco em lugares onde menos a gente imagina. Né? Às vezes a gente está passando situações difíceis e o Senhor já marcou aquele encontro conosco. E o Senhor já tinha marcado aquele encontro ali para encontrar aquela mulher. E ali Jesus começa aquele diálogo maravilhoso. Né? Dá-me de beber.
né? Ou seja, talvez fosse hoje, você pode me dar um copo com água? E esse pedido dá início àquele diálogo, né? Ao conversar com a mulher, Jesus quebra paradigmas, Jesus quebra barreiras, Jesus quebra preconceitos sociais da sua época. Ou seja, Jesus nos encontra onde nós estamos. Por isso que diz, vinde como estás. Depois que nós vimos para o Senhor, depois que nós nos encontramos com Ele, que recebemos a transformação, aí Ele manda nós ir, né, para espalhar e propagar a sua palavra. E quando Jesus pede àquela mulher um copo de água, né, aí agora vem a questão dela ficar admirada. Como o Senhor, sendo um judeu, me pede a mim, né, que sou uma samaritana, né, água para beber. Porque os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos, existia uma rixa entre eles, existia um conflito muito grande entre eles e coisas passadas, coisas milenares, né, tempos milenares, que quando o rei da Síria invadiu Samaria e levou muitos samaritanos cativos e trouxe pessoas de outros países pagãos para Samaria. E os que não foram cativos ficaram na cidade, essas pessoas, né, se casaram, se envolveram. E para os judeus, os samaritanos eram impuros. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos. E também a questão religiosa, porque os samaritanos diziam que o lugar de adoração a Deus era no Monte Gerizim. Já os judeus diziam que o lugar de adoração a Deus era em Jerusalém, cidade de Davi, né? Mas o Senhor Jesus, Ele não faz distinção entre judeus e samaritanos. O Senhor Jesus não faz distinção entre homem, mulher, rico ou pobre. O Senhor Jesus, Ele oferece água viva a todos que estão dispostos a receberem essa água. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus veio mesmo para trazer paz, né? Ele entrou naquela cidade para levar salvação àquela mulher, independente da rixa, independente dos conflitos que samaritanos tinham com judeus, né? Jesus sendo um judeu, mas Jesus veio para salvar a todos, louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que quando depender de nós, tenhamos paz com todos, né? Lá em Romanos 12, 18 fala isso. Lá em Isaías 57, 18 e 19 fala que o nosso Deus é um Deus de paz. Paz para os que estão perto e paz para os que estão longe também. Jesus outra vez também falou, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão filhos de Deus. Então Jesus veio para trazer paz àquele lugar. E Jesus sabia, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior, que salvando aquela mulher, ela ia fazer um grande trabalho ali na cidade de Sicar, os samaritanos, ganhando outras pessoas para o reino de Deus. Talvez que até que os próprios discípulos não fizessem esse trabalho devido às questões, né, dos preconceitos que ele tinha. Nós servimos a um Deus que é o príncipe da paz. Onde tem a guerra, Ele vem trazendo paz. Louvado seja Deus. E aí Jesus falou, Jesus fala da água viva. Aqui no capítulo 10 e 9 ele diz, e respondeu Jesus, se você conhecesse o dom de Deus, quando ela questiona, né, por ele ser um judeu, está pedindo água para ela. Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus, e o que diz, dá-me de beber, era você quem pediria para ele, e ele te daria, não água de poço, ele te daria água viva, água que transforma, água que liberta, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Jesus fala de água viva. Somente Jesus pode trazer e satisfazer a sede da alma.
algo que sacia para sempre. Ele se refere à vida eterna e à satisfação espiritual encontrada em Cristo. Muitas vezes nós buscamos preencher o nosso vazio em coisas passageiras e transitórias. Quem sabe aquela mulher buscava preencher o vazio da sua alma em relacionamentos. Relacionamentos que não dava certo, ia passando para outro, ia passando para outro. Tem pessoas que muitas vezes procuram, busca preencher o vazio em vícios, em drogas, em festas. Mas o vazio, só quem preenche é Jesus. O vazio que nós carregamos é do tamanho do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E o ser humano sem Deus, ele tem um vazio enorme na sua alma. E o transitório, ele não pode preencher o eterno. A gente vive num mundo onde as pessoas, faz isso que dá certo, Tem uma filosofia que diz, todo caminho leva a Deus. Não é verdade. O caminho que leva a Deus é o Senhor Jesus. Esses conselhos, essas falas que ele dizem, muitas vezes são filosofias vãs, ideologias vazias, que não nos leva absolutamente a lugar nenhum. E aí, continuando com esse diálogo, ela fala desse jeito. O Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde vai dar água viva? És maior do que o nosso pai Jacó? Com certeza, Jesus é o maior dos maiores, Jesus é o Todo-Poderoso. Ela não tinha esse conhecimento porque ela não tinha ainda recebido a revelação do Espírito Santo ou a revelação que Jesus dá. Mas o nosso Deus é o maior, é o Todo-Poderoso. Ele é desde o princípio da criação. Jesus fala em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja Deus. Ele é aquele que pode todas as coisas. Mas Ele também está perto de nós. Esse Deus tremendo, esse Deus poderoso também está perto de nós. Em todos os momentos da nossa vida. Nós servimos um Deus que muda a rota. Que desvia caminho para nos encontrar. Se hoje você esteve aqui, foi um plano do Senhor te encontrar. Mudar a sua vida, a sua trajetória. Mudar tudo aquilo que não está dando certo. O Senhor está aqui para mudar a sua história. No Salmo 45:18 ele diz, perto está o Senhor de todos o que o invoca em verdade. Louvado seja Deus. Ele está aqui conosco, louvado seja Deus. E aí Jesus diz desse jeito, todo aquele que beber dessa água torna a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der fará em você uma fonte que salta para a vida eterna. Louvado seja Deus. Ali Jesus revela verdades profundas sobre a sede espiritual que todos nós carregamos. Aquele povo não tinha verdadeiramente a revelação. Mas, irmãos, aquele poço era uma bênção para aquele povo. Nós aqui, muitas vezes, nem entendemos porque a gente abre uma torneira, tem água, abre o chuveiro, tem água. Mas para aquela região, que é uma região desértica, água é ouro, água é coisa difícil. E aquele poço é uma bênção provida por Jacó, cavado há milênios antes, muitos anos. Se a gente observar, Jacó cavou aquele poço, Aquele poço atendia a necessidade dele, dos seus filhos, igual ela falou. És maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, e ele bebia, Por quê? Porque há milênios atrás, atendia. Depois, José cresceu, os seus irmãos venderam, ele foi ser governador do Egito. Veio a fome, e José levou toda a sua família para o Egito. E aí, depois, morreram aquelas pessoas. E Deus chamou Moisés. Moisés tirou o povo do Egito.
E aquele poço estava lá sobrevivendo. Aquele poço sobreviveu o período da escravidão do Egito. Aquele poço passou o período dos êxodos, né? Do êxodo, Moisés levando o povo. Aquele poço passou o período dos juízes, né? Há tantos juízes, Débora, Sansão, Eude e tantos outros. Depois aquele poço passou o período dos reis, Saul, Davi, Salomão, Roboão e tantos outros. Depois aquele poço passou o período do cativeiro, o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, e só o cativeiro babilônico foi 70 anos. E aquele poço lá sobrevivendo. E depois aquele poço passou o período interbíblico, que foram quase 400 anos ou mais, e aquele poço ainda estava ali em Sicar, atendendo a necessidade dos samaritanos. Louvado seja Deus. Quem faz isso é Deus, aleluia. Quem faz isso é Deus. Por isso que eles eram tão apegados, por isso aquele poço tinha uma representatividade, um significado muito grande, porque aquele poço é do tempo do patriarca Jacó, e até aquele tempo estava atendendo a necessidade daquele povo. Louvado seja Deus. Mas até quando aquele poço teve utilidade, irmãos? Até quando? Até aparecer algo melhor, até aparecer Jesus, que é a fonte das águas vivas. E quem tem uma fonte não precisa estar voltando em poço. Louvado seja Deus. Jesus é a fonte das águas vivas, e Ele está aqui para saciar a sua sede. Ele está aqui para atender a sua necessidade. Ele está aqui para transformar a sua vida. Ele marcou um encontro com você. Ele quer ter um encontro com você hoje. Ele mudou a agenda, Ele mudou o caminho, Ele mudou o percurso para encontrar com você hoje neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E aí ela disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais que vir aqui tirar água ou tirar água, ter sede ou voltar aqui para tirar água. E Jesus disse: tá bom, então vai lá, né, chama o teu marido e vem aqui. E aí ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Jesus não a condenou por seu passado, né, complicado. Jesus não a condenou. Jesus confrontou ela, porque muitas vezes para a gente receber a bênção, a gente precisa confessar aquilo que não está na conformidade da palavra de Deus, aquilo que não está na conformidade como Jesus quer. Jesus nos chama para a luz, para curar nossas feridas e para nos dar vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ela fala desse jeito: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Olha como a visão dela já mudou, né? No primeiro momento ela, como tu sendo um judeu, ela estava vendo um judeu, agora ela já estava vendo um profeta. A proporção, à medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, nós vamos tendo mais intimidade, nós vamos conhecendo muito mais Ele a fundo, nós vamos tendo mais contato, nós vamos tendo mais experiência com o Senhor. E aí ela parte já para a questão da adoração, né, que também era um conflito entre eles, essa questão da adoração. Uns, né, que os meus antepassados falaram que é aqui que tem que adorar, né? Já os judeus já dizem que é em Jerusalém, na cidade de Davi. E aí Jesus fala uma coisa que é tão importante. A gente falou tanto de adoração hoje, né, aqui neste lugar. E Jesus, né, começa a falar para ela, né, que Deus procura, nem aqui, no que importa, na verdade, não é o lugar
onde você adora, né? A importância não é o lugar, a importância é a quem você adora, né? E Jesus disse, nem nesse monte, nem em Jerusalém, né? O Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. É esses que o Pai está procurando, é verdadeiros adoradores. E quando Jesus fala isso, às vezes eu pergunto, será que alguém não está adorando de verdade? Porque Jesus disse, o Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nós não podemos nos enganar, porque a adoração não é a gente estar aqui. A adoração é a gente viver ela, é um estilo de vida, né? Faz parte do seu deitar, do seu levantar. Você tem que ser adorador não somente aqui, você tem que ser adorador na sua casa, você tem que ser adorador lá no seu trabalho, você tem que ser adorador lá na sua escola, na sua faculdade. A adoração é o que eu vivo, é a minha existência. Esses são os adoradores que o Pai está procurando. E como diz o hino, que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ela diz, Senhor, eu sei que quando o Messias vier, né, ele vai nos explicar, vai anunciar todas essas coisas. Louvado seja Deus. E Jesus fez uma revelação para ela tão clara, né, da sua pessoa. E ele diz desse jeito, eu sou eu que falo contigo. Louvado seja Deus. Ele se revelou, ele abriu o seu coração para ela, dizendo que ele era o Messias que estava ali, que não precisava mais ela esperar outro. Ele estava ali para dar essa revelação. E quando Jesus fala, eu sou, eu me reporto lá para Moisés, quando Deus chama Moisés para tirar o seu povo do Egito, e Moisés pergunta, mas quando eu chegar lá, e eles perguntarem quem me chamou, quem me enviou, e aí o Senhor disse, você vai dizer, eu sou, vos enviou a vós. Louvado seja Deus. E nós estamos estudando aqui na EBD, né, sobre a Trindade. Nós estamos aprendendo que o nosso Deus no princípio, é ontem, hoje e eternamente. E aí quando Jesus fala, eu sou o que fala contigo, louvado seja Deus. E esse eu sou, irmãos, quer dizer, eu sou o que você precisa que eu seja. Louvado seja Deus. Se você estiver com fome, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você estiver com sede, eu sou a água viva. Se você estiver enfermo, eu sou o Senhor que te sara. Se você estiver fraco, eu sou sua fortaleza. Eu sou tudo o que você precisa que eu seja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E para encerrar, meus irmãos, essa mulher, ela conheceu a transformação que Jesus deu para ela, mudou a sua história. Louvada, ela deixou o seu cântaro ali, ela deixou todas as suas preocupações, ela deixou todo o sentimento de abandono, ela deixou todas as suas culpas e ela correu para o Senhor. Ela entrou naquela cidade, ela foi falar das pessoas, né? De quem ela tinha conhecido, a pessoa que tinha falado tudo sobre a sua vida. Louvado seja Deus. E ali ela ganhou aquelas pessoas para Cristo. E ali ela se transformou numa verdadeira missionária. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando a missão mais elevada, ela é compartilhada com suas experiências com os outros, demonstrando que a transformação que a mulher experimentou, ela não podia ser contida. Ela tinha que falar que Jesus refletia a alegria e a liberdade que ela encontrou em Cristo. Através daquela mulher samaritana, Jesus alcançou quase toda a cidade de Sicar. O encontro com Cristo nos torna testemunhas poderosas em suas mãos. O verdadeiro encontro com aquele que tudo pode, ele pode transformar e nos fazer pessoas poderosas nas mãos dele. E eu quero te convidar, se tem alguém aqui
que ainda não é cristão, que ainda não fez um encontro com Deus, eu quero te convidar esta noite. O Senhor marcou um encontro com você aqui. O Senhor está te esperando. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar, como Ele conhecia que aquela mulher todo dia ia de meio-dia buscar água. O Senhor conhecia o interior dela, que ela se sentia muitas vezes discriminada e desprezada por aquela sociedade, porque a julgava pelas suas atitudes. Mas o Senhor não está aqui para julgar ninguém. O Senhor está aqui para te transformar, para mudar a sua história. Louvado seja Deus. Ele está aqui para te abençoar. A única coisa que o Senhor quer é te abençoar, é te chamar, dizer o que você precisa que Ele faça na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ele está aqui. Tem alguém que deseja? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém que deseja? Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor está aqui. Ele quer fazer um pacto com você. Ele quer te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso, Ele quer transformar a sua vida, te dar um banho de misericórdia, quer te edificar na rocha, aleluia, quer te abençoar, quer transformar e fazer de você uma serva do Senhor. Louvado seja Deus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede. Os irmãos podem ficar de pé, por favor, na igreja. Uma vez que eu já ouvi teu falar, és porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Porque a minha alma esperou a fonte da vida. Aleluia, o Senhor está neste lugar. A presença do Senhor é real em nosso meio. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pela nossa irmã que deu o passo mais acertado da sua vida. Foi correr